Essa história é verídica. Aconteceu. Uma família numerosa que vivia no campo. Eram 10 irmãos, sendo 3 homens e 7 mulheres, além dos pais. Eles enfrentavam muitas dificuldades, e tinham que trabalhar duro para sobreviver. Os irmãos mais velhos ajudavam a cuidar dos mais novos e faziam todo tipo de serviço pesado. O pai era muito severo, e exigia que os filhos cumprissem suas tarefas, caso contrário, ele os castigava sem piedade. O pai também interferia na vida amorosa dos filhos, proibindo-os de namorar livremente. Ele só permitia que eles se relacionassem com quem ele aprovasse, e mesmo assim, sem demonstrar afeto em público. Era uma situação terrível para os irmãos, que sonhavam com uma vida melhor. Uma das 7 irmãs, em busca de sair daquela vida, conheceu um rapaz no ano de 2000. Ele pediu para namorar com ela, e o pai da moça aceitou, mas logo depois parece que ele se arrependeu. Fez uma lista de exigências, não podia beijar, e nem sequer pegar na mão. Ele alegava que no tempo dele não havia esse tipo de coisa. Um dia, a moça voltava da igreja com a mãe e suas irmãs. Ao chegar em casa, o pai viu o rapaz com os braços em cima dos ombros da filha. Ele ficou furioso com aquela cena. Mais que depressa, ele pegou um e falou que ia bater nos dois. Ele falava que a casa dele não era casa de bagunça. Se quisesse namorar como cachorro, que fosse para o mato. Ele falava tanto e com tanta raiva que o canto da boca espumava de ódio. A filha ficou chateada porque não tinha feito nada de errado, mas ele queria bater nela e no namorado. No outro dia, o rapaz conseguiu um emprego em uma rádio local, e a mãe dele pediu que a moça levasse o almoço para ele. Mas ela não podia ir sozinha, pois o pai era muito ciumento e controlador. Ela chamou as irmãs para acompanhá-la, mas nenhuma quis ir. Mesmo sabendo que poderia apanhar, ela foi assim mesmo. No meio do caminho, ela encontrou o namorado de bicicleta, e ele a convidou para ir até a casa dela. Ela pensou que o pai ia ficar furioso quando visse os dois, mas ele entrou no quintal com ela na garupa, e ninguém disse nada. Ele a deixou em casa e voltou para a dele. Nessa época, o pai já tinha se mudado do campo para um lugar um pouco melhor. Mas o temperamento dele não mudava. Na manhã seguinte, a moça ia para a escola. Ela tinha começado a estudar, pois no campo só podia trabalhar. Era uma segunda-feira, 9 de abril, e o namorado a viu de longe e chamou. Ela se aproximou da casa dele, e ele disse que precisava mostrar algo para ela. Ela perguntou se os pais dele estavam em casa, e ele disse que sim, mas a porta estava fechada. Ele abriu a porta e eles entraram. Ele mentiu, os pais não estavam lá. A moça deixou o chinelo na porta, mas ele pegou e colocou para dentro, fechando a porta em seguida. Ele a pegou pelas mãos, levando-a direto para o quarto dos pais. Ali, aos seus 16 anos, ela perdeu a inocência que tinha. Como era a sua primeira vez, ela começou a sangrar. Apavorada com a situação, ela pensou no que o pai poderia fazer com os dois se descobrisse. Ela tinha medo de ir para a escola e sujar a roupa de sangue, mas não tinha outra solução. Era dia de prova, e ela não podia faltar. Mesmo se ela faltasse, qual seria a justificativa para os pais? Ela foi para a escola mesmo assim. Passaram-se 2 meses, e a menstruação dela não descia. Diante da situação, ela contou para o namorado. Ele ficou desesperado e contou para a mãe dele. A mãe dele, por sua vez, brigou com a menina. Como você é tímida, ela disse com ironia. Como foi abrir as pernas para homem? Nesse meio tempo, o pai da moça decidiu mudar de cidade. No início, era só ele que não fazia gosto do namoro. De repente, a família toda foi contra. Para piorar a situação, o namorado dela perdeu o emprego e ficou sem saber o que fazer. O pai da moça marcou o dia para se mudar para outra cidade muito longe da que ele vivia. A moça ficou desesperada. Ela não podia contar que estava com suspeita de gravidez. Ele era capaz de fazer uma besteira com os dois. Como a mãe do namorado já estava sabendo, ela foi até a casa da moça falar com a mãe dela. Já que vocês vão se mudar, ela diz, é melhor vocês irem até o cartório arrumar os papéis para eles se casar, já que ela só tem 16 anos e precisa da autorização de vocês. Assim eles fizeram. Colocaram os papéis para correr e se mudaram de cidade. A menina ficou com o namorado e a família dele, sendo vigiada dia e noite para não ter mais contato físico antes do casamento.
Depois que os pais se mudaram, a menstruação da filha desceu. Era só um alarme falso. Agora o namorado estava desempregado. Os pais dele também estavam desempregados e morando de aluguel em uma casa minúscula de 2 cômodos. Eles tinham um barraco velho de tábua, sem banheiro, cheio de coisas de oficina. Ela olhava para aquele lugar e se perguntava se tinha feito a escolha certa. Ela amava o namorado, mas será que ele a amava também? Será que eles teriam um futuro juntos? Será que eles seriam felizes? Ela suspirou e abraçou o namorado, tentando afastar as dúvidas da sua mente. Ela queria acreditar que tudo ia dar certo. Segue para a parte 4.